A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe, espero que estejam todos bem. Hoje estarei fazendo a narração de uma série de mensagens de Arthur Walkton Pink sobre os 7 brados do Salvador na cruz. Hoje começaremos com uma introdução, e depois daremos sequência aos 7 brados de Jesus na cruz propriamente ditos. Vamos para a mensagem. A morte do Senhor Jesus Cristo é um assunto de interesse inexaurível para todos os que estudam em oração a Escritura da Verdade. Tal é assim não somente porque tudo do crente, tanto no tempo como na eternidade, dela dependa, mas também devido à sua singularidade transcendente. 4 palavras parecem resumir as características salientes desse mistério dos mistérios. A morte de Cristo foi natural, não natural, preternatural e sobrenatural. Uns poucos comentários parecem ser necessários à guisa de definição e amplificação. Primeiro, a morte de Cristo foi natural. Com isso queremos dizer que ela foi uma morte real. É porque estamos tão familiarizados com o fato dela que a declaração acima parece simples, corriqueira. Todavia, o que abordamos aqui é um dos principais elementos de admiração para a mente espiritual. Aquele que foi tomado e pelas mãos de injustos, crucificado e assassinado, não era outro senão o companheiro de Jeová. O sangue que foi derramado sobre o madeiro maldito era divino. A Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, Atos 20, 28, como diz o apóstolo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo aos Coríntios 5,19. Mas como o companheiro de Jeová poderia sofrer? Como o Eterno poderia morrer? Aquele que no princípio era o Verbo, que estava com Deus e que era Deus, se fez carne. Aquele que era em forma de Deus tomou sobre si a forma de um servo e foi feito semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Desta forma, tendo-se encarnado, o Senhor da Glória foi capaz de sofrer a morte, e assim foi que ele provou a própria morte. Em suas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, vemos quão natural foi a sua morte. E a realidade dela se torna ainda mais aparente quando ele foi posto na sepultura, onde permaneceu por 3 dias. Segundo, a morte de Cristo foi não natural. Por isso queremos dizer que ela foi anormal. Acima dissemos que, ao se encarnar, o Filho de Deus tornou-se capaz de sofrer a morte. Todavia, não deve ser inferido daí que a morte tinha, portanto, um direito a reclamar sobre ele. Longe disso, o contrário mesmo era a verdade. A morte é o salário do pecado, e ele não tinha nenhum. Antes de seu nascimento foi dito a Maria que o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Não somente o Senhor Jesus entrou neste mundo sem contrair a contaminação da natureza humana caída, mas ele não cometeu pecado, 1 Pedro 2,22. Não tinha pecado, 1 João 3,5. E não conheceu pecado, 2 Coríntios 5,21. Em sua pessoa e em sua conduta, ele foi o Santo de Deus imaculado e incontaminado, 1 Pedro 1,19. Como tal, a morte não tinha nenhum direito a reclamar sobre ele. Até mesmo Pilatos teve que reconhecer que não pôde encontrar nenhuma culpa nele. Por conseguinte, dizemos que o Santo de Deus morrer foi não natural. Terceiro, a morte de Cristo foi preternatural. Por meio disso, queremos dizer que ela foi marcada e determinada para ele de antemão. Ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Antes que Adão fosse criado, a queda foi antecipada. Antes de o pecado entrar no mundo, a salvação dele havia sido planejada por Deus. Nos eternos conselhos da deidade, foi ordenado de antemão que haveria um Salvador para os pecadores, um Salvador que sofreria, o justo pelos injustos, um Salvador que morreria para que pudéssemos viver.
E porque não havia nenhum outro suficientemente bom para pagar o preço do pecado, o unigênito do Pai se ofereceu como resgate. O caráter préternatural da morte de Cristo leva o bom termo de o sustentáculo da cruz. Foi em vista da aproximação dessa morte que Deus justamente ignorou os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3,25. Não tivesse sido Cristo, no conceito de Deus, o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, toda pessoa pecadora nos tempos do Antigo Testamento teria sido lançada no abismo no momento em que ela pecasse. Quarto, a morte de Cristo foi sobrenatural. Por isso queremos dizer que ela foi diferente de qualquer outra morte. Em todas as coisas ele tem a preeminência. Seu nascimento foi diferente de todos os outros nascimentos. Sua vida foi diferente de todas as outras vidas. E sua morte foi diferente de todas as outras mortes. Isso foi claramente anunciado em sua própria declaração sobre o assunto. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João 10, 17, 18. Um estudo cuidadoso das narrativas evangélicas que descrevem sua morte fornece uma prova cétupla e a verificação de sua asseveração. Primeiro, que o Senhor deu a sua vida, que ele não estava impotente nas mãos de seus inimigos, revela-se claramente em João 18, onde temos o registro de sua prisão. Um bando de oficiais da parte dos principais sacerdotes e dos fariseus, guiados por Judas, o procuraram no Getsêmani. Adiantando-se para encontrá-los, o Senhor Jesus pergunta: "A quem buscais?" A resposta foi: Jesus de Nazaré. E então nosso Senhor expressou o inefável título de deidade, aquele pelo qual Jeová se revelou nos tempos antigos a Moisés na sarça ardente: Eu sou. O efeito foi impressionante. Esses oficiais ficaram apavorados. Eles estavam na presença da deidade encarnada e foram sobrepujados por uma breve consciência da majestade divina. Quão claro é, então, que se assim o tivesse agradado, nosso bendito Salvador poderia ter se afastado calmamente, deixando aqueles que vieram lhe prender prostrados no chão. Ao invés disso, ele se entregou nas mãos deles e foi levado, não compelido, levado como um cordeiro ao matadouro. Segundo, voltemo-nos agora para Mateus 27, 46, o versículo mais solene em toda a Bíblia. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que é que o Espírito Santo nos conta que o Salvador pronunciou esse terrível clamor em alta voz? Com muita certeza que há uma razão para tal. Isso se torna ainda mais aparente quando notamos que ele as repetiu 4 versículos abaixo no mesmo capítulo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27, 50. O que então essas palavras indicam? Não corroboram elas o que foi dito nos parágrafos acima? Não nos dizem elas que o Salvador não estava exausto pelo que ele tinha passado? Não nos dão elas a entender que suas forças não o tinham deixado? Que ele ainda era senhor de si mesmo, que ao invés de ser conquistado pela morte, ele estava apenas se entregando para ela? Elas não nos mostram que Deus tinha posto ajuda sobre um poderoso? Salmo 89, verso 19. Terceiro, podemos chamar a atenção para sua próxima expressão sobre a cruz: tenho sede. Essa palavra, à luz do seu contexto, fornece uma evidência maravilhosa do autocontrole completo do nosso Senhor. O versículo inteiro diz o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 28. Desde os tempos antigos tinha sido predito que eles deveriam dar vinagre misturado com fel para o Salvador beber. E para que essa profecia pudesse ser cumprida, ele exclamou: tenho sede.
Como isso evidencia o fato de que ele estava em plena posse de suas faculdades mentais, que sua mente estava desanuviada, que seus terríveis sofrimentos não a tinham transtornado nem perturbado. Enquanto permanecia pendurado na cruz, no final da hora sexta, sua mente reviveu o escopo inteiro da palavra profética e verificou cada uma daquelas predições que faziam alusão à sua paixão. Excetuando as profecias que seriam cumpridas após sua morte, só restava uma ainda não cumprida, a saber, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 21. E isso não foi negligenciado pelo bendito sofredor. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura, não Escrituras, sendo a referência ao Salmo 69, 21, se cumprisse, disse: tenho sede. Novamente dizemos que prova é fornecida aqui de que ele entregou sua vida de si mesmo. Quarto, a próxima verificação que o Espírito Santo fornece nas palavras do nosso Senhor em João 10,18 é encontrada em João 19,30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que se pretende que aprendamos dessas palavras? O que é que se quer dizer aqui através desse ato do Salvador? Seguramente a resposta não está longe. A implicação é clara. Antes disso, a cabeça do nosso Senhor tinha estado erigida. Não era um sofredor impotente que pendia ali desmaiado. Tivesse esse sido o caso, sua cabeça teria se recostado sobre o peito e seria impossível para ele arqueá-la. E observe atentamente o verbo usado aqui. Não foi sua cabeça que caiu, mas ele conscientemente, calmamente, reverentemente inclinou sua cabeça. Quão sublime foi sua atitude mesmo sobre o madeiro! Que compostura esplêndida ele evidenciou! Não foi sua majestosa atitude sobre a cruz que, entre outras coisas, fez com que o centurião clamasse: verdadeiramente este era o Filho de Deus? Mateus 27, 54. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. Só quero te pedir um favor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo, pois todos os dias temos vídeos novos aqui na plataforma. Também peço que você curta o vídeo, que você deixe aquele gostei para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Dessa forma você estará me ajudando e fazendo parte do crescimento desta obra, além de estar demonstrando valor ao meu trabalho. Também deixe o seu comentário, é muito importante. Assim saberei se você está sendo abençoado por este trabalho e incentivado a continuar. E sendo você abençoado, compartilhe com o seu próximo nas suas redes sociais para que as pessoas também sejam abençoadas por este trabalho. Sem mais, fico por aqui. Deus em Cristo te abençoe copiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.